Aí... Pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Momento com Deus. Estamos aqui para mais um podcast do Momento com Deus. Hoje, vamos receber o Ricardo Ferreira e também o Felipe Dário, que nessa versão do podcast ele vai ser uma pessoa mais atuante, vai nos ajudar a entrevistar os convidados. Boa noite, Felipe. Como é que você está? Boa noite, Diego. É um prazer sempre estar aqui reunido contigo. E sempre hoje eu estou ansioso, hein? Que hoje eu vou fazer uma atuação a qual eu vou entrevistar o meu professor. Vai ser bem. Boa noite, Ricardo. Prazer ter você comigo. Muito obrigado, por disponibilizar um pouco do seu tempo para estar batendo esse papo e ajudar a gente nesse projeto. Cara, boa noite, meu querido. Deus abençoe vocês aí, Diego, Felipe. Pô, vocês são bênção, né? É um prazer, estar aqui com vocês aqui, com certeza. Sempre que puder, pode contar com a gente. Bom? Beleza. Ricardo, a primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui no podcast, até o pessoal que assiste, sabe? Eu pergunto, como é que foi esse encontro com Deus? Então, primeiramente, assim, minha mãe sempre falava que o primeiro passeio que eu fiz na minha vida foi na igreja, que ela me levou na igreja, me apresentar na igreja. Naquela época a gente nascia nas casas, né? A gente não eu não sei onde eu nasci, mas eu sei que a minha irmã, a Shirley, que é um pouco mais nova do que ela é 3 anos e meio mais nova, eu lembro, ainda eu tenho uma memória de quando botaram ela numa mala na minha casa, ela nasceu lá e falaram que ela veio dentro de uma mala, sabe? Para me enganar, quando eu era criança. Então a pessoa nascia muito na casa, tinha parteira, aquela coisa toda. Então, o primeiro passeio que eu fiz, depois que eu nasci, foi na igreja, minha mãe criou na igreja. Então eu fui criado na igreja, ali na casa de oração da Tenente dos Meireles, fiquei ali até a minha adolescência, entendeu? Depois me desviei, fui para o mundão e fui voltar perto dos 30 anos. Fiquei todo esse tempo fora, depois da adolescência toda, voltei com 30 anos e já estou na igreja, eu já estou vou fazer 62. Então, no caso, vai fazer 32 anos que eu estou na igreja. E meu encontro com Deus foi assim, depois de estar afastado tanto tempo, de levar uma vida toda errada, de vícios, drogas, etc. E eu estava num lugar chamado Parque do Moí, um bar aqui da cidade. Estava trabalhando, fazendo um serviço lá para meu pai lá. E eu fui para debaixo de uma árvore, um eucalipto, naquela praça, fumando um baseado ali. Eu comecei a orar a Deus e eu falo isso no meu testemunho, até cantado. Eu falei, meu Deus, o senhor sabe que eu gosto de usar drogas, gosto mesmo, mas eu queria que o senhor me desse força para parar, porque eu sabia que eu estava dando assim, tristeza aos meus familiares. Eu gostava, mas em volta de mim, meus familiares estavam tristes pela minha situação. Eu não era um cara violento, nunca roubei, nunca fui nada, eu usava minha droga, ficava no meu cantinho, mas naquele dia eu orei a Deus, Deus entrou no meu coração. Cheguei em casa, pedi para minha mulher jogar toda a droga que eu tinha fora, eu usava droga dentro de casa, filho vendo, aquela coisa toda. E ela falou assim, para mim é muito fácil, o que tem que jogar é você. Eu joguei droga, aceitei Jesus aquele dia, nunca mais voltei atrás, fiquei doente, tive de abstinência, 3 anos passando mal, com vontade de voltar, não voltei, não retrocedi. Depois dos 3 anos, tomei aquele nojo mesmo, hoje... Graças a Deus, nunca mais usei droga, larguei tudo. E aquele dia pedi o batismo rapidinho, no dia 28 de dezembro de 91, me batizei. Nossa, Deus é bom. Me batizei e permaneci. Foi na época que eu me converti, já pedi logo batismo. Naquele tempo não tinha discipulado, não. Eu chegava lá, me convertia, quero aceitar Jesus, quero me batizar. Pronto, não demorei, não. Quis batizar rápido, entendeu? E dali em diante... nós somos pecadores, falhos, mas eu nunca me desviei do caminho. Poxa, algum pecado a gente peca de vez em quando, dá uns vacilozinhos assim, a vez não falar, ou a vez não de omitir alguma coisa, mas desviado apenas do Senhor nunca mesmo. Sempre firme na igreja, com meus irmãos, tocando minha guitarrinha, meu violãozinho, desde aquela época, nem tinha estudado ainda, fui estudar depois, e foi ali, naquele dia. Meu encontro foi debaixo de uma árvore. Mas, a princípio, Deus foi trabalhando, através da minha mãe, através do meu irmão, e a minha esposa, Claro, que a minha esposa, eu falo que foi fundamental sempre, que ela é uma serva do Senhor, e através dela, acho que
Se eu tenho duas pessoas mais importantes da minha vida, nesse sentido de volta ao Senhor, minha mãe, minha esposa e meu irmão Ronaldo também, né? Eu não posso chamar meu irmão Ronaldo, sempre foi um exemplo para mim, que, né, é um exemplo muito grande para mim. Mas minha esposa foi fundamental mesmo. Foi fundamental minha esposa ali. Então tu logo já quis pedir o batismo, né, para nascer de novo e deixar tudo para trás. Amém. Foi mesmo. É um novo homem, né? Novo homem. Foi mesmo. Isso. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Ricardo. Você é guitarrista, meu professor. Aí a gente queria saber aqui, cara, como é que tu descobriu o teu chamado, assim, pro ministerial para tocar assim? Sempre tocou? Desde quanto tempo você toca? Então, meu primeiro interesse pelo instrumento foi o seguinte: em 1980 teve um festival estudantil. E esse festival abrangeu todo o estado, não só Teresópolis, dos colégios estaduais. Eu estava no estadual, né, nessa época. E naquela época esse festival foi interessante, que ele foi de norte a sul do estado, sabe? Então foi uma coisa assim. Então nós já arriscamos. O que aconteceu? Eu não tocava, não arranhava nada, não sabia fazer nada no violão. Mas o que acontece? Um conhecido meu, inclusive ele até conversou comigo hoje, foi ontem à noite, hoje é sexta, foi de quarta para quinta. Olha, nós ficamos conversando até na madrugada, eu tempo para conversar com ele, muito tempo. Ele mora nos Estados Unidos, né? Essa é a vantagem da internet, né? Ele falou: posso te ligar? Eu falei: pode. Ficamos até quase 1h da manhã conversando. Ele fez uma música, e essa música, a música encaixou na minha voz. Eu não sou cantor, eu gosto de cantar minhas músicas, mas eu sei que eu tenho minhas limitações. Mas aquela música certinho, o nome da música é Vida, sabe o nome da música, né? E ela certinho. Ele falou: vamos botar essa música no festival. Pô, tu vai cantar a música e tal. Mas a gente não. Eu tocava violão, aí tinha um outro rapaz que tocava violão, mais um outro violão, eram 3 violões. Aí um amigo meu, outro amigo tocou percussão, e o outro fez um chocalho. Um tocou um atabaque, né, tipo um atabaquezinho, né, um tamborim assim maior, e uma percussão tipo um chocalho, que era tipo uma vagem gigante. E ele fez um chocalho. E nós lançamos aquela música, uma fita cassete, e mandou para lá. Quando mandou aquela fita, chegou lá, muita gente mandando fita. A gente nem imaginou, a gente foi classificado pela fita. Aí era presencial, a gente ia concorrer, dividir em regiões. Eu só não lembro muito bem, né? Que eu não estava muito bom na cabeça naquela época, eu te falei, na vida toda. Eu não lembro se foi Caxias ou foi Nova Iguaçu. Foi ali na Baixada ali, porque eu fui dentro do ônibus, aquela bagunça toda, eu não vi. Quando nós chegamos dentro do ginásio, né? No ginásio, participar da música. Foram 2 ônibus da escola para torcer pela gente, 2 ônibus. E lá, eu ser classificado a 3 músicas para uma final, que ia ser lá na Sala Cecília Meirelles, perto do Arcos da Lapa ali, entendeu? Que é uma casa de show, onde apresenta a Orquestra Sinfônica Brasileira, então é uma coisa alta, né? Aí falou: 3º lugar. Aí não sei em que lugar que foi. A gente não foi a gente. 2º lugar. Não foi a gente. Eu falei: eu já estava até arrumando as malinhas para vir embora. Quando falou 1º lugar, Teresópolis, Colégio Estadual Edmundo Bittencourt, Teresópolis. Nossa, que alegria. O pessoal, rapaz, todo cheio de instrumento, tudo bom. E nós fomos classificados com uma música, tudo bem. Rapaz, foi muito legal. Aí tudo bem. Aquele festival, eu vou passar a Cecília Meirelles, um lugar esplendoroso, rapaz, um som magnífico lá, mas nós só com violão. É a mesma coisa, o pessoal lá tocando com piano, rapaz, de primeira. Aí, de repente, falaram: 3º lugar, 2º lugar. Ficamos na expectativa do 1º lugar, nós não ficamos no 1º lugar, nem no 2º, nem no 3º. Mas nós ficamos, a gente não sabe que lugar a gente ficou. Foram 20 músicas do estado para lá. Mas nós ficamos entre as 20 do estado. E a gente não sabe se foi em 4º, em 5º ou em 20º, né? A gente não sabe. Porque só foi premiada 3. E foi interessante que quando eu entrei no palco, começaram a me vaiar. Pô, era muita gente, eu não sei quantas pessoas cabem naquele lugar. Fora a nossa torcida, todo vaiando, porque eu era muito hippie, eu tinha um cabelo muito grande,
usando um poncho lá do Peru, de couro. Eu era aquele hippezão mesmo, hippie, né? Aí o pessoal começou a me vaiar, tempo da ditadura, aquela coisa, todo mundo bonitinho, escola, e eu totalmente diferente do padrão, né? Cantando a música ali. Mas só que na hora do refrão, que a música falava assim, mas hoje eu tenho a certeza que a vida é curtida, sofrida, guardada nos quartos. Não, eu esqueci o pedaço da letra. Mas tudo bem. Quando eu cantei o refrão, o pessoal começou a ficar quieto. E no final todo mundo aplaudiu, né? Foi maneiro, né? A volta possível. Tem muitos anos, né? Com mais de 40 anos, não lembro, eu esqueci o refrão. Mas a música tinha tudo a ver com o momento ali, meu ali, daquela época ali. A música, pô, foi muito legal. Aí eu falei, agora eu tenho que aprender a tocar, não sei tocar nada, meus amigos estavam tocando, e a menina que fez backing vocal comigo, fazia os arranhozinhos, comecei a lá fazer aqueles acordezinhos, comecei a copiar, do irmão do meu cunhado, minha irmã já era casada, eu comecei a copiar um pouquinho ali, copiando ali, e fui aprendendo de ouvido, né? Comecei a comprar revistinha de música, né? Aquelas musiquinhas da época, né? Era Zé Ramalho, né? Fagner, era o que fazia sucesso na época, né? Eu gostava da música de sucesso na época. E comecei a tocar aquilo ali, né? Eu sempre falo, nem cheguei no ministério, estou falando do violão. Aí, quando eu comecei a aprender um pouquinho, né? Assim, meus amigos formaram uma banda e me chamaram para a banda, mas eu não tinha guitarra, não tinha nada, que eu gastava meu dinheiro com as drogas, né? Quando eu tinha um dinheirinho, eu gastava, né? Eu trabalhava com meu pai de servente de obra, mas eu pegava aquele dinheirinho e gastava o dinheiro. Era sempre assim, minha vida era essa. Final de semana eu gastava o dinheiro todo, não sobrava dinheiro para comprar meu instrumento. Mas eles sempre arrumavam o instrumento para mim. E eu comecei a tocar de ouvido, muita coisa de ouvido. Eu tirava com a boca. Eu ia fazendo um som com a boca, ia tirando, botando as notinhas no violão do som da boca. Entendeu? Era meus primeiros. Quando eu tinha que fazer o solo, eu cantarolava o solo, ia pegando notinha por notinha, o que estava na minha cabeça, ia botando ali, ia encaixando na banda. E a banda fez muito showzinho. Todas as festas juninas, a gente ia fazer show, festa de São Pedro, quando tinha festa de São Pedro, aqui estava muita gente, festa de Santo Antônio, toquei no Comari, toquei em vários lugares, tocando naquele lugar, baile de formatura, vou tocar lá na Santa Úrsula, no Rio, 2 vezes, e foi indo. Tocava o repertório da época e começamos a colocar nossas composições junto no meio, né? E tudo bem. E o tempo foi passando, e eu estava me envolvendo cada vez mais com droga, principalmente cocaína, né? Eu usava muita coisa. E ninguém na banda usava, entendeu? Ninguém na banda usava. E eles gostavam de mim, né? Eu gostava deles, mas eu tinha uma vida muito diferente da deles, nesse sentido, né? Eu ia pro meu canto, antes de tocar, eu cheirava, fumava maconha toda hora. Então, eu era um pouquinho diferente do deles, mas eles gostavam de mim porque eu acho que eu funcionava junto com eles ali, né? Na hora da composição, na hora de fazer os arranjos, então tudo bem. Mas eles foram, num ponto, eles foram me decepcionando em alguns lugares que a gente foi tocar, e uma vez eles ficaram com medo de tocar num lugar muito grande, porque viram muita banda boa tocando, e eu falei, pô, esse pessoal é medroso, né? Não sei o que, tal. Aí nisso eu tive um relacionamento com uma argentina, né? Muitos anos atrás, e aí nesse relacionamento não deu muito certo, eu conheci minha esposa, né? Minha esposa, e aí minha esposa é evangélica, né? Eu comecei a frequentar a igreja, eu fiquei 4 anos e meio frequentando a igreja, sem tomar uma decisão, frequentando, ia sempre com ela nos cultos, quando ia, né? Mas eu tinha meu problema com droga, eu levava droga no bolso, dentro da igreja, eu estava com a minha cocaína no bolso, na galeria, ficava lá em cima, depois eu sabia que era assim, ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus ia fazendo ali, né? Liberta, né? Ele ia libertando, tal. Aí o que acontece? Quando eu me decidi, eu larguei a banda. Inclusive, acho que eu larguei a banda antes. Eu me lembro direitinho que eu estava na Tenente, num congresso com o Silas. Eu já estava me interessando pelo evangelho e tal, mas não tinha atitude. E o Silas Macedo, hoje ele lembrou nossa igreja agora, missionário, né? Como é que diz? E eu falei com ele que assim, a última vez que eu ia tocar no mundo, ele não ficou entender nada, né? E naquela época, hoje em dia tem uma certa abertura aí para algumas pessoas, fala, né, profissão, que não sei o que e tal. Mas na nossa época, antigamente, eu disse, não, tocar no mundo é pecado mesmo, acabou, e aí a gente não pode julgar ninguém, né? A gente tem que nos parecer e tal, mas naquela época, nem pensar, entendeu? E eu falei com o senhor, eu ia tocar na Praça Olímpica, toquei na Praça Olímpica.
E naquele dia eu já estava algumas semanas sem usar droga, umas 2 semanas, ou um pouco mais, não sei, sem usar. Eu já estava assim me interessando mais pelo evangelho. E naquele dia eu estava no palco tocando, antes de tocar, passando o som, chegou um amigo meu que ele me ofereceu no dia, eu fui sair, voltei a usar droga de novo, através de Carlinhos. Aí Ezi me viu no palco, doidão. Aí a gente ia para um aniversário depois daquilo ali de 15 anos de uma prima dela, eu fui doidão, e assim foi. E a minha vida foi uma luta, né? Uma luta nesse sentido, né? Mas quando eu me converti naquele lugar, para chegar no lance do ministério, da música, lá no Parque Zembuí, aí eu parei de tocar no mundo, nunca mais toquei no mundo. Certo? Amém. Acabou mesmo, o mundo acabou para mim tocar. E já recebi, até hoje recebi várias propostas, não toco. Quem toca, né, entre ele e Deus, eu não posso jogar nada. O meu prazer é louvar a Deus. Eu tenho meu estilo ali, um rock and roll, às vezes é polêmico, o estilo e tal, tem igreja que ele não entende, mas a letra é exaltando o nome de Jesus. Amém. É o único mediador, Jesus é meu salvador e não tem outro caminho, isso que eu falo nas minhas músicas. Aí eu comecei a tocar na igreja, só tinha um violão, era só Nadinho que tocava, meu cunhado no violão, vamos tocar com ele, eu e Nadinho. Né, Nadinho no violão, aí um amigo meu, da época, ele mora aqui na rua, ele estava na igreja, ele tem até ido voltado agora de vez em quando. Ele tinha uma guitarrinhazinha daquela tonante, né, uma guitarrinha simples, e eu comecei a tocar com o Nadinho ali, fazia os solinhos, né, ia tocando, e aí começamos ali. E desse dia em diante, eu nunca saí dali. Então eu já toco na igreja ali, desde quando eu estou na igreja, né? Vamos botar aí, 32 anos tocando ali na igreja, né? Vai fazer em dezembro, talvez em dezembro, fazer ou perto disso, que eu já toco na igreja, uns 32 anos. E aí o ministério foi aí. Aí com relação à banda, essas coisas, o Juninho tinha a banda Ávida, né? Ele já tinha formação. Ele era um adolescente da igreja, era um adolescente, me chamaram para tocar, nós gravamos um CD em 1997. Gravamos um CD mesmo. Aí esse CD foi muito bom para a época, depois gravamos um CD coral, depois... E assim foi indo, fui tocando, aí formei a Novo Hábito, né? Thiago era novinho, meu filho, ele entrou na banda, e gravamos um CD em 2009, né? Eu não lembro se foi no final de 2008, 2009 por aí, mais ou menos. Acho que nós lançamos eles em 2009 ou 2010. Eu estou na dúvida agora, por aí. Lá na Colheita. E depois temos outros trabalhos, né? Eu tenho gravado algumas coisas agora, né? Também trabalho. Gravei bastante música. E hoje o meu chamado é esse, em relação ao ministério, é preparar pessoas, né? Dando aula. Hoje se tornou minha profissão. Depois eu me tornei um profissional na época depois que a vida da pessoa muda, né? Porque eu era um servente, quando eu me converti, eu falei, agora tem que aprender alguma coisa. Eu me tornei encarregado geral de obra, a nossa casa de oração, eu que desenhei a obra, peguei a fundação, botei as lajes, né, fizemos ali 5 pavimentos, né, onde eu moro aqui, né, também são 4 pavimentos, então eu desenhei, né, peguei a fundação, subi a obra, né, e trabalhei bastante com a obra, mas depois que eu fiquei sem serviço, em 2010, quando terminei a igreja, eu não conseguia trabalho, eu dava preço no serviço, não pegava, né? As pessoas quebravam o meu orçamento, dava preço mais baixo, eu acabei migrando para dar aula, entendeu? Então aí eu já estou há 13 anos dando aula de violão. Vivendo só disso, e Deus nunca deixou faltar nada. Amém. Amém. Nunca faltou nada. Então, através disso, eu nem sei quantas pessoas já passaram aqui em casa, já pedi a conta. É muita gente. Muito bom. Aí vamos lá, Tiago. Ricardo, uma coisa que eu queria te pensar, você falou essa questão aí, né, você dá aula hoje, qual que é a principal dificuldade que você vê assim, dos ministros de louvor da igreja de hoje em dia? Eu vejo que muitas pessoas acabam que às vezes confundem um pouco a questão do louvor a Deus, quando falam assim, cara, eu sou muito bom, eu faço, eu aconteço. E a gente sabe que o propósito do cara ser ministro de louvor não é esse, é exaltar o nome de Deus e ter uma vida também que louva a Deus. Não só ali no momento que o cara está tocando, até mesmo uma vida de exemplo fora ali, né, do nosso convívio da igreja. Uma coisa que eu costumo falar muito. Dentro da igreja é muito fácil todo mundo ser crente, mas fora da igreja a gente tem que dar o exemplo. E uma das coisas, assim, pelo menos assim, minha forma de pensar, né, eu falo, poxa, como que uma pessoa é ministro de louvor, que quando alguém chega na igreja, normalmente o primeiro olhar da pessoa é para quem está ali tocando, quem está de frente de algum trabalho,
você não dá o exemplo fora daquilo ali. Por isso que eu acho que talvez a imagem da igreja às vezes acaba sendo um pouco distorcida por causa de algumas pessoas que ainda não entenderam realmente o significado de ser um ministro de louvor, de ser uma pessoa talvez que seja responsável por dar aula para as crianças, dessas formas assim. Qual que você vê assim, a principal dificuldade, o que você enxerga como ser uma pessoa ser um ministro de louvor? Olha, quem está na frente de um trabalho é o mais visado, não é isso? Com Por isso que certeza. o pastor é visado, né? O pastor, dá aquele exemplo daquele lençol que é grande, aquele lençol é grandão, limpinho, passou, mas de repente vem um mosquitinho, faz um negocinho ali, tu vai olhar a sujeirinha que está ali, mas tu não vê o lençol todo branco. Então, um erro às vezes, né, prejudica a imagem diante dos homens de uma forma muito grande, né? Diante de Deus, às vezes a situação é diferente, porque é entre ele e Deus o coração dele, né? Então, Deus vê toda coisa, Deus vê a gente transparente, Deus sabe se é de coração ou se não é, entendeu? E nós temos que entender uma coisa, o ministro de louvor, em dois sentidos, né? Vamos supor, se ele está ali na frente da igreja, para ministrar para a igreja, o trabalho dele é levar a congregação à concentração da adoração, entendeu? Tirar todo a plateia, vamos botar assim, né, a plateia de ouvintes, né, da igreja, que são as pessoas que vão cantar junto, que vão adorar junto através da canção, né? Ele tem que estar muito... eles têm que ser exemplo, as pessoas têm que ver, como você falou, ele tem que ser um exemplo, tanto dentro como fora de casa, senão vai pegar mal, né, vai pegar mal. Mas ele tem que ter o quê? Preparo de Deus, primeiramente, de Deus, e o segundo, ele tem que ter um certo preparo para exercer aquela função. Mas a gente tem que entender também que tem igrejas que são menores, entendeu? Que às vezes o ministro, ele dá o melhor dele para aquilo ali. Então, Deus recebe aquilo ali, entendeu? Mas a dificuldade é quando a pessoa não tem o talento e o dom Deus é que dá. O talento é a pessoa corre atrás, não é isso? A pessoa vai estudar, vai aprender a melhorar. Porque às vezes se a pessoa, né, às vezes tem um dom, ele nunca exerce, ele não exerce aquele dom, ele não, como é que se fala? Propaga crescer, entendeu? Naquilo ali, ele vai ficar sempre limitado naquilo ali, então ele vai deixar um pouco a desejar, porque se ele tem a capacidade, ele não luta para melhorar, ele vai ficar deficiente. Mas tudo bem, mas se ele tem o dom, ele ainda consegue levar as pessoas, porque ele tem o dom para ministrar. É isso? Tem gente que tem um dom para ministrar, ele consegue ministrar. É isso? Agora, quando você fala musicalmente falando, tratando da parte da liturgia da canção, não a liturgia do culto no sentido que, né, do culto geral, mas da parte da música mesmo, né? Se ele não tem conhecimento nenhum, eu acho que ele está no lugar errado, ou ele tem que procurar uma outra área, entendeu? Porque, realmente, se eu não quero melhorar, para Deus ele tem que dar o nosso melhor. Eu não quero melhorar, eu acho que eu tudo. E a gente nunca sabe tudo. Olha, eu pego, né, eu sei da minha limitação, eu estudo, eu dou, né, mais de 40 horas por semana, talvez, né, de aula aí, né? Então, o que acontece? Eu tiro tempo e tempo para me estar estudando, para me pegar cada vez mais as coisas aqui, criar uma música, criar um solo, e eu estou sempre pegando. Eu não sei quantas horas eu dou por dia. Tem dia, né, que eu tenho 9 alunos, né? Mas às vezes aí, são 9 horas. Agora eu não estou mais na terça, são 10 alunos. E eu nunca fico uma hora só, sempre passa. Entendeu? Sempre passa. Representação quando não tem alguém, eu fico mais tempo. Entendeu? Então, meus horários estão bem cheios, né? Graças a Deus, Deus tem me ajudado bastante nesse sentido dos horários. Amém. Mas só para completar o que tu falou, Diego, assim, o exemplo é muito importante e descredibiliza a igreja no sentido quando a pessoa de fora julga toda a igreja por causa de uma pessoa só, entendeu? Isso é muito triste, né? Isso é muito triste, e é por isso que a igreja muitas vezes ela é mal vista. Para ser crente igual fulano, é melhor viver assim mesmo, entendeu? A maioria das pessoas leva por esse lado aí, visando o que está na frente, né? Nunca
como se fosse, eu não vou na igreja por mim mesmo. As pessoas nunca falam isso por causa de fulano. Isso, exatamente. Então, porque eu achei tão bacana uma pregação que da minha célula, né, que ele pregou aqui, na última vez que ele veio agora no aniversário da célula, ele falou o seguinte: olha, a gente tem que dar o testemunho. Por exemplo, a gente vai numa festa hoje de crente, seja aniversário de 15 anos, seja um casamento, aí a pessoa tem aquele momento ali, mas daqui a pouco solta aquele batidão lá no fundo, é um dançando, às vezes teve ceia antes, teve aquela coisa, daqui a pouco aquele batidão, mas é com música do mundo mesmo. Aí todo mundo tá dançando, brincando e tal, tem a brincadeira, tudo bem. Aí você pergunta para a pessoa, isso o pregador falando, você pergunta, mas por que? Não, é que são meus amigos, né? Meus amigos, tem que ter uma cervejinha, tem que ter um negocinho para eles, porque senão eles vão ficar assim, tal. Aí o pregador falou assim, mas vem cá, eles são teu amigo mesmo? São. Mas quando você vai na casa deles, eles colocam uma Cassiane para você ouvir, eles colocam lá uma... nada. Eles são teu amigo? Eles são teu amigo mesmo, eles vão na festa e vão tomar refrigerante e comer salgadinho, entendeu? Certo? Então, já é um péssimo testemunho para a igreja quando você vai numa festa, né? E você vai depois de um culto que você faz, tem um pregador, o pastor está lá, prega aquilo lá, e de repente até a ceia, os noivos tomam a ceia, que eu já vi, né? Já fui em casamento assim, não vou citar nós, casamento, né? Você vai, toma a ceia, ali o pastor, daqui a pouco começa lá no canto, lá tem um cantinho, solta um DJ lá, meu filho, cai todo mundo, até a noiva tá dançando. Aí o que acontece? Deus releva, você não, eu entendo Deus, depois ele vai pedir perdão, Deus perdoa mesmo, Deus é amoroso demais, mas o testemunho é o problema, é o que vai ficar para as pessoas que não são crentes, entendeu? Não são crentes. Então, esse é o problema. E com relação ao ministro, para finalizando essa pergunta, igual o Diego falou, não, ele tem que ser exemplo mesmo. O apóstolo Paulo falava, é muito difícil a gente dizer, né? A gente fala assim, olha para Jesus, não olha para mim, não. Aí é fácil. Tem que falar assim, não, olha para mim, igual o apóstolo Paulo falava, né? Ele falou assim, não, poxa, né? Eu estou mortificado com Cristo, né? Tanto que não vivo mais eu. Vive Cristo em mim. Então pode olhar para mim mesmo, quer ver Cristo? Olha para mim, pode olhar para mim, pode ver Cristo em mim, né? Na minha pessoa. Então é difícil, mas eu estou falando assim, é um exemplo para nós, né? O apóstolo Paulo pode falar, ele podia falar, né? Não, eu estou crucificado. Então, crucificado quem? É o velho homem, né? Crucificado. E ele sabia da luta que ele tinha, né? Ele falava, né? Tem coisa que eu faço, que eu não quero, que eu quero, eu não faço, entendeu? E vice-versa, né? Porque é a luta, lá no batalha no campo da mente, né? Que nós passamos, que nós lutamos, dentro do nosso olhar, dentro dessa visão, dentro do nosso... Nós somos assim, nós somos seres humanos, nós convivemos com um velho homem aqui, mas nós temos que aprender a crucificar. Eu falo isso para mim também, né? Porque eu também eu estou longe de ser perfeito. Mas a vontade de Deus é essa, que a gente venha buscar a santidade cada vez mais, para Deus nos usar cada vez mais, né? Muitas vezes fala assim, por que Deus não faz como fazia antigamente? Deus faz a mesma coisa. Mas muitas vezes é nós que não estamos fazendo como aqueles grandes homens do passado, né, faziam, e muitas orações nossas não são respondidas às vezes devido até a nossa fragilidade, né, como ser humano ainda, né? Entendeu? Mais ou menos, eu não sei, faltou alguma coisa, Diego? Eu não sei. Não, foi bem completo mesmo a resposta. E uma das coisas que eu até achei interessante você falar é a questão também da pessoa ter a noção que às vezes não é para aquilo. Vou dar um exemplo meu mesmo. Quando eu comecei na igreja, não tinha ninguém que tocava bateria. Eu fui começar a tocar bateria, eu fiz aquilo durante o tempo. Eu falei, isso aqui não é para mim. Deixa toda a pessoa. Eu saí, as duas pessoas que tocaram bateria depois de mim, com o negócio de 3 meses, eles tocavam muito mais do que eu fiz aula durante 2 anos. Então também acho que uma das coisas que a gente tem que ter esse discernimento é Deus deu um dom para cada um. Sei que não é o meu, vou sair que eu posso estar atrapalhando o desenvolvimento de outra pessoa. Eu achei interessante também isso que você falou. Tem pessoas que insistem em alguma área que vê que não é para ele, mas mesmo assim quer continuar. E tem talvez várias outras pessoas que foram feitas para aquele lugar que não estão tendo oportunidade porque a gente não tem o dom e está tentando insistir com aquilo. Mas você fez a sua parte, não tenho eu que vou fazer ali. Bacana, mas foi uma atitude maravilhosa, entendeu? Muito digna, né?
E eu posso também, olha, eu gosto de espaço. Hoje na igreja tem um espaço, tem um menino que tu já faz já troca comigo lá, entendeu? Claro que a gente gosta de fazer o trabalho, mas quando vai chegando pessoas que gostam, tem que dar campo para elas, porque senão elas vão para outro lugar, vão procurar outro lugar para tocar, né? Hoje na igreja a gente tem 3 ministérios, 3 ministérios lá na igreja, né? Graças às aulas, graças às pessoas, né, que têm aprendido, né? E eu estou formando agora o grupo de crianças, eu estou formando os adolescentes também, né, para tocar. Agora a gente vê se consegue voltar ao culto jovem, que depois da pandemia nunca mais teve, né, culto jovem na igreja, né? Então a gente começa, talvez lá para outubro, final de setembro, não sei, né, começar a mexer com isso, né? Mas a gente tem que dar o espaço, né? Ver. E ainda o melhor lugar do mundo para se ficar é dentro de uma igreja. Eu sempre falo assim, olha, né? Eu falo, hoje meus filhos, né, eles estão assim afastados, né? A gente ora muito para que eles possam voltar, mas é o que eu sempre falo, olha, ainda é o melhor lugar para estar. Com todo problema que possa ter, porque onde está o ser humano, meu filho, né? Tem problema. Vai ter problema. Vai ter um problema, isso aí não adianta. Não é só, né, o problema muitas vezes sou eu mesmo, em algumas áreas. Eu tenho que ter um cuidado no falar, no agir, né, no proceder. E muitas vezes a gente pode ser pedra de tropeço por não proceder. A pessoa olhar para a gente assim e ficar magoado com alguma coisa que a gente falou, ou agiu, ou deixou de fazer, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Mas mesmo assim, ainda é o melhor lugar para estar, para criar um filho, criar uma filha, né, dentro de uma igreja. Né, porque ali, ainda apesar de tudo, Deus ordena a bênção ali, né? É muito bom quando a gente sabe que nós estamos cobertos de oração, estava dizendo, dos irmãos. E a gente é renovado a cada dia, né? Não, com certeza, é alimento, né? A gente tem que se alimentar. E tem que exercer o amor. Onde vai exercer o amor mesmo que na igreja? Quando o irmão precisa do teu pé. Vem cá, meu irmão, me abraça aqui. Ali, meu filho. Ser crente sozinho é meio complicado, né? Tem que estar no meio da galera, né? E quando estiver preparado, né, ir lá no meio do inferno, resgatar muitos lá também, né? Com a ajuda de irmãos, ir lá também invadir o inferno, saquear o inferno, lá trazer pessoas para o reino, né? Mas na igreja ali, né, a gente vai ter algumas lutas, mas ainda é bom. É muito bom estar ali. Eu gosto demais de estar na igreja, mesmo. Eu gosto muito mesmo. Sinto falta. Né? Quando falta um domingo, eu já sinto falta.